Bom, a gente vai falar novamente de um ato muito importante que vai acontecer neste sábado na Catedral da Sé. Bruno e Dom presentes em defesa dos povos indígenas do Brasil. Esse é o título do encontro interreligioso em homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, que será realizado amanhã, sábado, em São Paulo, na Catedral da Sé, às 10 da manhã. A Beatriz Matos, que é a viúva do Bruno, e a Alessandra Sampaio, a viúva do Dom, estarão presentes. O arcebispo Dom Cláudio Umes, defensor socioambiental, conhecido como profeta da Amazônia, que faleceu no dia 4, também será homenageado. O ato é uma realização da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz, em parceria com a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, a Comissão Arnes e o Instituto Vladimir Herzog e a OAB de São Paulo. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com Eliel Batista, ele que é pastor, ele é do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. Olá, Eliel, bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, bom dia, muito obrigado, Marilu. É um prazer, uma honra poder estar aqui e falarmos desse ato importante, significativo e, eu digo, histórico, né? Para esses tempos que nós estamos vivendo, vai ser um marco imprescindível, é necessário ser, né? Exato. Eu vou começar por aí, viu, pastor, em relação a esse marco histórico, né? Então, a gente espera que a Catedral da Sé esteja lotada, né? Essa é a ideia, né? Todos os dias aqui, a Rádio Brasil Atual, a TVT, a Rede Brasil Atual, a nossa parceira Brasil de Fato, todos nós estamos justamente imbuídos com esse propósito, né? Que a Catedral fique realmente lotada. E é um marco histórico por quê, pastor? Vamos falar, vamos puxar essa simbologia muito forte desse ato, nesse momento que o Brasil atravessa. Sim, e principalmente, né, essa articulação religiosa que, infelizmente, mais uma vez, a religião tem sido usada para contradizer-se, né, para poder promulgar aquilo que é contraditório. Em termos das violências, né, o Brasil tem se tornado nos últimos anos campeão das violências. E a gente já atravessou, né, esse tempo da ditadura militar, onde, infelizmente, nós tivemos também essas muitas violências que ficaram explícitas e todos nós sabemos. E a Catedral da Sé já foi, né, diversas vezes, e principalmente em 1975, né, com aquele ato que teve o Vladimir Herzog, para essa denúncia, esse clamor. E é um clamor, sim, de diversos religiosos, porque, infelizmente, uma minoria religiosa tem feito tanto barulho que parece que todos os religiosos estão no mesmo barco, né? E não, nós estamos, sim, defendendo a justiça, a paz, e queremos, sim, que o Brasil seja envolvido com outra filosofia política e econômica, que seja de harmonia, que seja de paz, que seja de justiça. E não podemos deixar passar essas violências. E momentos como esse, em que a gente está vivendo, parece que todo dia tem uma notícia. Ontem mesmo saiu a morte de mais um indígena, né, numa emboscada. Quer dizer, nós estamos todos os dias ouvindo um tipo de notícia que deveria nos incomodar profundamente. E nós deveríamos, sim, ocupar todas as praças e todas as sés, né? Todas as igrejas que ficam em praças principais em todos os municípios do Brasil e dizer, olha, a gente não vai sair daqui enquanto não mudar essa história, viu? Nós precisamos disso, né? Exato, e pastor Eliel, a gente ia justamente repercutir contigo mais essa morte, né, de um Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Recebi, acredito que muitas pessoas aqui que estão acompanhando a gente, o senhor também deve ter recebido, né, pelo WhatsApp já ontem a respeito dessa morte. Então eu vou dar aqui alguns detalhes para a gente compartilhar, inclusive com a mídia ali de Mato Grosso, o pessoal que também é bastante progressista e está já divulgando, que dizem o seguinte: pistoleiros organizam emboscada e matam índio em Amambai.
Então, olha, na tarde desta quinta-feira, um grupo de pistoleiros organizaram uma emboscada no município de Amambai, no Mato Grosso do Sul, e assassinaram um indígena e deixaram outros feridos. As informações são que 5 indígenas Guarani Kaiowá foram chamados para construir um muro na área da Coamo Cooperativa Agroindustrial, próxima à entrada do Tecorrá, Guapó, Mito, Juri. Quando aí os 5 indígenas chegaram ao local, eles foram cercados por pistoleiros e perceberam que não havia nenhum serviço, era apenas uma emboscada. Né? Apenas, imagina. Então, essa emboscada fez com que houvesse, portanto, a morte, né, do Márcio Moreira. Ele foi torturado, executado, numa emboscada que, inclusive, os indígenas estão dizendo que está tendo apoio, inclusive, né, essa emboscada teve a participação da Polícia Militar. Então, quer dizer, é uma denúncia gravíssima. A APIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, está trazendo essa notícia, e é muito grave. E desde o início da organização desse ato ecumênico na Praça da Sé, o que a gente vê é que assassinatos estão ocorrendo durante a organização. Né? Então, nós tivemos aí a morte, né, do tesoureiro do PT, o Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. Agora a gente tem o assassinato desse indígena Guarani Kaiowá, 1 por semana. Então, até na organização, durante essa organização, né, pastor, vocês estão sentindo Sim. isso? Não param de acontecer as mortes, né? Realmente revoltante. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa escalada de violência que está agora de uma forma muito mais rápida até, né? E nós estamos percebendo aquilo que a Arendt, né, diz que é a banalização do mal, né? A Ana diz que parece que a gente não está mais sentindo, estamos como sociedade, e óbvio que eu estou generalizando, né, amortecidos, anestesiados, porque não incomoda, a gente, tanta notícia, é um volume tão grande que fala assim, algumas pessoas chegam até a dizer assim, eu tenho que cuidar das minhas coisas, se eu ficar parando para isso e tal, mas espera aí, qualquer momento, porque isso já está na nossa vizinhança, o problema é esse, né? Uma morte, deveria nos parar, né? Seja ela qual for. Qualquer violência deveria fazer assim, espera aí, gente, está acontecendo alguma coisa errada. Agora, na escalada que nós estamos, que a gente mal digeriu uma notícia, mal teve o luto de uma notícia, já chega a outra, não dá tempo da gente respirar. Esse parece o fim de uma sociedade, e nós precisamos dizer um basta a isso. Não dá mais. O que nós estamos agora lidando, nós estamos praticamente numa violência institucionalizada. Aquilo que para nós era um absurdo, para nós era algo que estava distante, não, está batendo na nossa porta. E não dá mais para a gente admitir, não. A gente já deveria ter dado um basta lá atrás. Só que agora, ou nós tomamos uma posição, e principalmente esse ano, que a gente pode fazer uma escolha eleitoral, ou nós tomamos uma posição radical para a gente fazer uma mudança nisso, ou a gente não vai sair e nós vamos virar uma Gotham City. Nós vamos virar uma Gotham City e aí a gente não segura mais, né? Porque o mal, ele tem uma escalada e um crescimento geométrico e a gente não vai conseguir segurar. Exato. Pastor, a gente vai repercutir contigo em instantes o que disse a viúva, né, do Bruno Pereira, Beatriz Matos. Sim. Ela participou da audiência pública da Comissão Externa do Senado, que apura aí as causas do aumento da criminalidade e de atentados na região norte do país. Ela deu um depoimento bastante forte, contundente, ontem no Senado, e ela disse, eu já vou até antecipar aqui exatamente o que ela está dizendo. Ela disse que deseja uma retratação pública do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e do Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, por fazerem declarações contra o servidor licenciado da Fundação, que era o Bruno Pereira. Bom, pastor Eliel, a gente estava falando aqui anteriormente sobre a ida da viúva de Bruno Pereira até o Senado, a Beatriz Matos,
e ela exigiu aí a retratação do presidente da República, do vice-presidente e do presidente da FUNAI. Só lembrando, né, que Bolsonaro chegou a afirmar que a dupla, né, o Dom e o Bruno, eles estavam numa aventura não recomendável, que o Dom era mal visto, né, por fazer muita matéria contra o garimpo, contra garimpeiro. O vice-presidente afirmou que a morte do Dom foi um dano colateral e que o jornalista entrou de gaiato, né, no assassinato pelo fato de estar junto aí com o Bruno. E também já em relação à FUNAI, diz que o Bruno e Dom não adotaram os protocolos sanitários de prevenção contra a Covid-19 para entrar na terra indígena. A FUNAI também acusou o Bruno de não ter a licença para entrar no território, e as acusações foram todas, obviamente, rebatidas pela Univaja. Pastor, como é que você viu também esse pedido, né, essa posição da viúva do Bruno Pereira em relação aí pedindo a retratação do presidente, do vice e do presidente da FUNAI? Olha, eu concordo com ela, porque principalmente a figura do presidente, ele é chamado não para ser juiz, né? E sim para ser presidente e ser presidente de todos os brasileiros, né? Mas, infelizmente, nós temos visto uma política em que determinados grupos são eleitos ou escolhidos para não serem vistos como os seres humanos. Eles são vistos como inimigos desumanizados e, por isso, eles podem ser eliminados, eles podem morrer, né? É o que acontece, por exemplo, e nós temos isso enraizado na nossa cultura, né? Uma mulher é estuprada e automaticamente se pergunta o que ela estava vestindo, o que foi que ela fez. Quer dizer, a vítima é que se torna o vilão, né, nessa história. E isso não pode ser assim jamais, jamais. Essa necropolítica, ela tem que se terminar, ela tem que acabar com ela, não dá para continuar assim. E nós precisamos, e o povo brasileiro, ele quer, de fato, que o presidente seja presidente de todos os brasileiros e não esteja agindo como juiz. Mas, infelizmente, foi escolhido, né, um grupo para ser eliminado, para ser tirado, para ser extirpado da nossa sociedade, é colocado como inimigo e cada hora é dado um rótulo, porque facilita, né, você fazer uma política simplesmente de poder, né, de força, de violência. É uma política violenta, né? Exato. Agora, muitos acabam perguntando, né? Logo no início, você já tinha falado a respeito, né? Enfim, de pessoas que são ligadas à igreja também, evangélicos e evangélicos, né? A gente tem a bancada da Bíblia, né? No Congresso. E como é que você vê também o posicionamento, né? Dessa bancada, né? Que realmente ela não está a favor da vida. Você concorda, pastor? Eu concordo e eu penso da seguinte maneira, cabe à igreja defender a vida, cabe à igreja cuidar da população e, principalmente, defender os oprimidos e tentar fazer todo o processo de inclusão dos que são excluídos. Não cabe à igreja se misturar com uma política pequena de disputa de espaço de poder e não cabe à igreja querer transformar um país na sua própria religião. Não cabe, aliás, não cabe a nenhuma religião. Nós precisamos ter o espaço para todos os diferentes e as diferenças. Mas, como que eu entendo? A minha fé diz que essa igreja, ou esse que se envolveu com poder, se vendeu. Ela, de fato, ela está se misturando com aquilo que a gente considera teologicamente de anticristo, que é justamente tudo aquilo que Cristo denunciou e foi contra, tudo aquilo que Cristo dedicou a sua vida e até morreu por causa disso, está sendo feito ao contrário. Então, essa denúncia tem que ser feita por todos aqueles que são de boa fé, porque, infelizmente, nós temos uma minoria, e é uma minoria, que faz tanto barulho que parece que todos os religiosos, todos os cristãos e toda a igreja é isso. Não, é porque eles estão indo para a rua fazer barulho. E acredito que esse ato, inclusive interreligioso, é para a gente lá chegar e fazer um barulho e dizer assim, espera aí, a maioria da população não concorda com o que está sendo feito.
E a gente tem um monte de pesquisas a respeito disso. Se a maioria da população não concorda do que está sendo feito, por que estamos permitindo que seja feito, né? Então, essa igreja que está envolvida com essa política, ela está corrompida. Ela está corrompida no seu princípio, na sua fé, e ela está numa posição contrária a Cristo. Olha, a partir de hoje, não vou falar mais bancada da Bíblia, não. Vou falar bancada anticristo. Gostei aqui, exatamente, né? Como o senhor falou, né? É bancada anticristo, não dá nem para usar o nome da Bíblia, né? Em vão dessa maneira. Pastor, muitíssimo obrigada, tá aí a importância, né, da gente estar lá na Catedral da Sé a partir das 10 da manhã, amanhã a gente se vê lá. E todos nós estaremos ali participando, obviamente, Rádio Brasil Atual, TVT, nós como jornalistas, como cidadãos, né, estaremos lá com certeza. Pastor, muitíssimo obrigada pela entrevista e até uma próxima. Até, muito obrigado, viu? Obrigada. Eu quem agradeço. Bom, falamos aqui com o pastor Eliel Batista, ele que é do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular e também integrante da Frente Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.